Olá de novo, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre transformada de Laplace, né? Agora que a gente terminou toda a parte de análise de Fourier, a gente vai falar sobre a transformada de Laplace. Vocês vão ver que ela é um pouco mais simples. Agora que vocês já compreendem a transformada de Fourier, ela passa a ser um pouco mais simples, tá? O que a gente vai fazer é que a gente vai generalizar o que a gente viu em Fourier, né? Que era uma representação senoidal complexa de um sinal de tempo contínuo, que foi fornecida pela transformada de Fourier através de uma representação em termos de sinais exponenciais complexos, que a gente vai denominar a transformada de Laplace. A transformada de Laplace, ela fornece uma caracterização mais ampla dos sistemas e suas interações com os sinais, né? Por isso que a gente está falando de uma generalização da transformada de Fourier, né? Por exemplo, a transformada de Laplace ela pode ser usada para analisar uma grande classe de problemas de tempo contínuo, né? Ela é assimilada à transformada de Fourier contínua, né? Que envolve sinais que não são absolutamente integráveis, como, por exemplo, a resposta ao impulso de um sistema instável, tá? A transformada de Fourier, ela não existe para sinais que não são absolutamente integráveis, de forma que os métodos baseados na transformada de Fourier não podem ser usados nessas classes de problemas, tá? A transformada de Fourier, a transformada de Laplace, ela possui um conjunto poderoso de propriedades para análise de sinais de sistemas, e vocês vão ver que elas vão vir todas parecidas com as propriedades da transformada de Fourier, tá? Como acontece com as senoides complexas, a convolução de sinais de tempo transforma-se em sinais no tempo transforma-se em uma multiplicação nas transformadas de Laplace. A gente viu lá na transformada de Fourier que eu ter a convolução de sinais no tempo me gera a multiplicação das transformadas, certo? É a mesma coisa aqui, tá? Multiplicação de sinal no tempo vai me gerar também, convolução de sinal do tempo vai me gerar também multiplicação das transformadas de Laplace, tá? Então, por exemplo, a saída de um sistema LTI ela é obtida multiplicando-se a transformada de Laplace da entrada pela transformada de Laplace da resposta ao impulso, certo? Se eu tiver um sistema aqui, né, vamos supor, um sistema que eu tenho uma entrada x de t e uma saída y de t, para eu encontrar, e dado que esse sistema aqui ele é representado pela resposta ao impulso, para eu encontrar a saída, eu vou dizer que y de t é igual a x de t convolução com h de t, certo? Que a gente já viu. Em Laplace vai ser a mesma coisa do que a gente faria na transformada de Fourier. A gente vai estar usando um y de s, que a gente vai já ver essa notação, que vai ser a multiplicação da transformada de Laplace da entrada pela transformada de Laplace da resposta ao impulso, que é isso que ele está falando aqui, tá? Esse h de s que você está vendo aqui, que é a transformada de Laplace da resposta ao impulso, ela vai determinar a função de transferência do sistema, porque na verdade aqui eu também tenho, ó, x de s, no sistema eu tenho h de s e aqui eu tenho a saída, certo? Esse h de s aqui, ele representa a função de transferência do sistema, tá? E essa função de transferência generaliza a caracterização da resposta em frequência do comportamento de entrada e saída de um sistema, tá? A transformada de Laplace, ela tem uma diferença, ela tem duas variedades, ela pode ser unilateral e ela pode ser bilateral, tá? A transformada de Laplace unilateral é uma ferramenta para resolver problemas de equações diferenciais que têm condições iniciais. Já a transformada de Laplace bilateral, ela fornece insights sobre a natureza das características do sistema, tipo estabilidade, causalidade e resposta em frequência. O papel da transformada de Laplace na engenharia é a análise de transitórios e estabilidade de sistemas LTI causais descritos por equações diferenciais, a gente vai já ver. É muito utilizada também na parte de controle e automação, né? A parte de telecom trabalha mais com a transformada de Fourier e a parte de controle trabalha mais com a transformada de Laplace, né? Vocês vão ver bastante ela aí, então por isso que ela tem uma ferramenta que vai ter muita utilidade, tá? Vamos então para a definição da transformada de Laplace, né? A gente viu lá no início, quando a gente estava falando de transformada de série, eu acho que, ou de transformada de Fourier, que a resposta de um sinal invariante no tempo com resposta em um impulso h de t a uma entrada exponencial complexa na forma ES de t, ela é dada assim. A gente fez essa derivação aqui lá no início, nas nossas primeiras aulas, né? Esse h de s aqui, ele nada mais é do que a integral de menos infinito a infinito de h de t exponencial de menos s de t. Aí olha só, nota que se esse s aqui, né, se esse s aqui, ele for complexo, ou seja, ele for um j ômega,
Essa equação aqui, ela vira a nossa transformada de Fourier, que a gente conhece, né? Seria o nosso H de J ômega, em que S é imaginário, certo? E aí, para valores genéricos da variável complexa S, ela é chamada de a transformada de Laplace da resposta ao impulso H de t, que seria esse H de S, a transformada de Laplace da resposta ao impulso H de t, e ela é dada assim, tá? É que a gente vai trocar esse J ômega, que a gente estava considerando ser um número imaginário, pelo S, tá? A transformada de Laplace, então, de um sinal qualquer x de t, ela é definida assim. A definição vai ser essa aqui, tá? Integral de menos infinito a infinito, x de t exponencial de menos s de t d de t. Notamos em particular que ela é uma função da variável independente s correspondente à variável complexa no expoente e de menos st. Na verdade, S é porque aqui a gente estava considerando S apenas imaginário, mas S é um número complexo. A gente estava considerando, a transformada de Fourier considera um S imaginário, e a gente vai considerar aqui um S um número complexo, que ele tem parte real, que é o sigma, e J ômega, que é a parte imaginária, tá? Importante observar outra coisa, que essa aqui é uma definição da transformada de Laplace bilateral, porque ela é uma integral de menos infinito a infinito. A transformada de Laplace unilateral, que a gente vai ver lá no final, ela vai apenas de 0 a infinito, certo? Só um lado, né? Então, só de 0 a infinito, tá? Essa primeira aqui que a gente tá falando, de transformada de Laplace bilateral, tá? Uma coisa que não tem na transformada de Fourier, mas que a gente precisa prestar atenção aqui na transformada de Laplace, é o que a gente chama de região de convergência, né? Que é uma condição necessária para a convergência da transformada de Laplace. Na verdade, a transformada de Laplace, ela tem uma condição necessária para a convergência, que é o que ela chama de integralidade absoluta de x de t exponencial de menos sigma t. Ou seja, isso aqui precisa ser verdadeiro. A integral de menos infinito a infinito do módulo de x de t exponencial de menos sigma t tem que ser menor que infinito. A faixa de sigma, né? Sigma é a parte real do número complexo S, para o qual a transformada de Laplace converge, ela é determinada a região de convergência, RDC. Então, guarda aí, região de convergência, RDC. É conveniente a gente representar esse S, esse valor complexo, em um plano complexo, que a gente denomina de S, né? Que é esse plano aqui, que a gente está chamando aqui, plano S. O eixo horizontal é a parte real de S, né, sigma aqui, e o eixo vertical é a parte imaginária, que é o J ômega, tá? A gente nota que se x de t for absolutamente integrável, que é essa condição aqui, então a gente pode obter a transformada de Fourier a partir da transformada de Laplace, só fazendo esse sigma ser zero e, portanto, só tendo a parte imaginária, que é substituir o S por J ômega, certo? Outra coisa que a gente vai ouvir muito aqui, né, falar sobre polos e zeros, tá? O eixo J ômega aqui do nosso plano, nosso plano de plano S, ele divide o plano S ao meio, certo? A região do plano S à esquerda é o denominado semiplano esquerdo do plano S, a região à direita é o semiplano direito do plano S, tá? A parte real negativa é o semiplano, está no semiplano esquerdo do plano S, e a parte real positiva no semiplano direito do plano S, tá? Isso aqui, gente, é um plano S mesmo, de números complexos, certo? Por exemplo, se você quer representar esse ponto aqui, né? Ele vai ser S igual a menos 4 menos 2J, certo? Um número complexo mesmo, tá? Só que olha só, a forma mais comum encontrada da transformada de Laplace na engenharia é na razão de dois polinômios em S. Ela é desse jeito aqui, tá? Ela tem um valor que a gente vai chamar BM e mais um S elevado à ordem, né? Aí depois a ordem vai diminuindo até chegar em zero, tá? Isso aqui, gente, grosso modo seria tipo assim, ó. S ao quadrado mais S mais 1. Essa aqui é a representação, certo? Aí aqui embaixo S menos 2. Mais ou menos assim, tá? É assim que ela vai... é assim que vai aparecer como uma razão de polinômios, tá? De dois polinômios. Essa aqui vai ser a representação da transformada de Laplace, certo? É útil a gente reescrever x de S como um produto de termos que envolve as raízes do polinômio do denominador e do numerador, certo? Esse polinômio aqui de ordem 2, ele vai ter duas raízes, certo? Então, o comum, o normal é você, vamos supor, né, que as raízes são menos 1 e 1. Então, eu vou colocar aqui, ó, assim, como uma multiplicação das raízes do polinômio, certo? Então, é assim que você vai normalmente representar esses polinômios, dependendo da ordem, né?
vai dizer quantas raízes ele vai ter, então se vai ter duas, se é a ordem 2, ele vai ter duas raízes, né? E assim a gente vai representar. E aí, olha só, aqui em cima a gente vai ter como se fosse S menos CK e aqui embaixo S menos DK. O CK são as raízes, aqui seria 1 e aqui seria menos 1, né? Do polinômio do numerador e a gente chama de os zeros. Então aqui a gente vai ter dois zeros, tá? Aqui em cima a gente tem zeros, a gente vai ter dois zeros, um zero em 1 e um zero em menos 1. E aqui embaixo, que é o DK, são as raízes do polinômio do denominador, são chamadas de polos, tá? Então aqui embaixo a gente vai ter um único polo, que é igual a 2, certo? E aí, quando a gente vai localizar esses zeros e polos no plano S, tá? A gente vai usar a bolinha para determinar o zero. Então, isso aqui é um zero, isso é um zero, isso é um zero, né? E o xizinho para representar o polo, tá? Então, esse aqui é um xizinho, 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 são todos polos do meu plano S, tá? A gente vai fazer 3 exemplos depois na aula para vocês pegarem bem sobre como é que a gente faz a transformada de Laplace, certo? E aí, gente, a gente tem a transformada de Laplace inversa, certo? Porque a gente tem uma relação direta entre o sinal... Ó, é um sinal x de t, aí ele vai sofrer uma transformação para virar um sinal x de s, que nem a gente faz na transformada de Fourier, e a gente pode fazer o inverso, certo? Que é a gente ter ele em Laplace e voltar para o tempo, certo? Que a gente vai chamar de transformada de Laplace inversa, né? A inversão da transformada de Laplace, para encontrar o sinal x de t, ela é chamada transformada de Laplace inversa de Laplace. Ela é definida assim, só que olha só, o cálculo dessa integral para um x de s geral requer o uso de uma integral de contorno no plano convexo. Isso aqui, gente, complica muito a resolução dessa integral aqui, tá? E aí, porém, para uma classe de transformadas racionais, a transformada de Laplace inversa pode ser usada sem o cálculo direto da equação acima. Então, o que a gente vai fazer? A gente não vai usar essa equação aqui, tá? E o que a gente vai utilizar é o que a gente chama de expansão em frações parciais. Não sei se vocês já viram isso aqui, mas é isso que a gente vai fazer para tentar fazer a inversa, para tentar pegar um sinal em Laplace assim e voltar para o tempo, tá? Então, basicamente, como é que você faz? Você expande a expressão algébrica racional em uma combinação linear de termos de ordem inferior, certo? Assim que você faz expansão em frações parciais. Então, por exemplo, supondo que a ordem do polinômio do denominador é maior que a ordem do numerador, tá? Precisa que a ordem do polinômio do denominador seja maior do que do numerador. Você vai escrever assim, ó. Você vai escrever aqui como AK, S de menos DK, certo? Você expande assim, né? Você transforma isso aqui numa expansão desse tipo, né? Vai ficar um valor aqui AK, né? Sei lá, A1, né? E aqui um S menos 2, mais um A2, S menos 2, né? Enfim, assim mais ou menos que você vai... Expansão em frações parciais, né? No caso bilateral, aí o que você vai fazer? Você vai expandir em frações parciais, vai usar aquelas técnicas que a gente conhece para fazer expansão em frações parciais, ou seja, para achar o A1 e o A2, por exemplo, se tivesse duas raízes aqui embaixo, né? E aí, como é que você vai passar para o tempo, né? Você vai utilizar essas duas condições aqui, né? Há duas possibilidades para a transformada de Laplace inversa, né? Se você tiver... E como é que você vai saber se você vai ter isso aqui, que é um desse daqui, e passar para cá, ou você vai ter isso aqui, que é igualzinho, e passar para cá, entende? Aqui tem um menos, e aqui tem um menos, e aqui tem mais e mais, né? Você tem que prestar atenção na região de convergência. Então, você vai sempre ter que calcular a transformada de Laplace e sempre saber qual é ou pelo menos saber qual é a região de convergência dela para conseguir voltar para o tempo, tá? Então, se a região de convergência for maior que DK, ou seja, maior que o valor do polo, você volta para essa expressão aqui. AK sendo esse valor aqui, DK sendo esse valor aqui, o resto você só completa, tá? Se a região de convergência for menor que o valor do polo, né? Você volta para esse negócio, essa expressão aqui, tá? Essa aqui é a transformada inversa bilateral, porque você pode voltar ou pro lado positivo ou pro lado negativo. Você vai ver lá na transformada de Laplace unilateral que você não vai ter essas duas opções. Você vai ter só uma opção, tá? Para voltar. Mas aqui a gente vai ter as duas opções, tá? Então, a região de convergência associada com x de S determina se é escolhida a transformada inversa lateral esquerda ou direita.
esquerda ou direita, certo? A gente vai fazer 2 exemplos também para poder fixar aí como é que a gente faz a transformada inversa, né? Tem que lembrar ali dei uma lembrada em expansão e frações parciais, que é isso que a gente basicamente vai precisar, tá bom? A gente vai ficar por aqui e aí no outro vídeo a gente fala sobre as propriedades da transformada de Laplace, tá bom? Então, até o próximo vídeo.